Olá! Que bom ter a companhia da audiência do Juris 360 Lab para mais essa nossa conversa. A ideia aqui é mergulhar fundo e em decisões importantes, né? E hoje o nosso foco está lá no STJ, o Superior Tribunal de Justiça, olhando para o direito tributário e aqueles recursos representativos de controvérsia, os RRCs. E olha, um ponto importante sobre como a gente escolheu o material, para ter mais segurança mesmo, sabe? A gente está focando só nas teses que já têm o trânsito em julgado, aquela decisão final, definitiva, confirmada até 19 de março de 2025. Essa checagem a gente fez agora, em 30 de junho de 2025. Então, neste primeiro bloco, a gente vai analisar as primeiras 5 teses que separamos de direito tributário. São os temas 97, 96, 90, 98 e 89. Tem bastante coisa relevante aqui. Bom, vamos começar a explorar isso. Vamos lá, começando pelo tema repetitivo 97. Esse aqui toca numa dúvida que, nossa, tira o sono de muito empresário, né? Quando é que o patrimônio pessoal do sócio pode ser atingido por dívida de imposto da empresa? A questão que o STJ analisou foi justamente essa. Qual é o limite da responsabilidade do sócio na execução fiscal contra a empresa? Exato. E a definição do STJ nesse tema foi um divisor de águas, pode-se dizer. A tese firmada diz assim, olha, a simples falta de pagamento do tributo não configura por si só, nem em tese, circunstância que acarreta a responsabilidade subsidiária do sócio prevista no artigo 135 do CTN. O CTN, claro, Código Tributário Nacional. Certo, então assim, só porque a empresa não conseguiu pagar o imposto, isso não joga automaticamente a conta para a pessoa física do sócio. Mas então, o que permitiria cobrar do sócio? Aí é que está o ponto central, né? O interessante aqui é que o STJ deixou bem claro que a responsabilidade do sócio, essa do artigo 135, ela só aparece se ficar provado, sabe? Provado que ele agiu com excesso de poderes ou infringiu a lei, o contrato social, o estatuto. Não é só a empresa estar devendo. Tem que ter um ato ilícito, uma conduta errada do gestor mesmo, e o fisco que tem que provar isso. Esse julgamento ele é de 11 de março de 2009, mas continua super atual, é referência. Entendi. Isso dá uma segurança maior, né? Separa o risco normal do negócio, que às vezes leva a não conseguir pagar tudo, daquela má-fé ou ilegalidade clara na gestão. Quer dizer, a mensagem para o administrador é: trabalhe direito dentro da lei, que seu patrimônio pessoal fica protegido, em princípio, das dívidas da empresa. Traz mais clareza, né? Exatamente, mais segurança jurídica para quem está ali na linha de frente empreendendo. Ok, então a responsabilidade do sócio não é automática. Mas, avançando um pouco, como é que essa dívida do imposto surge oficialmente? Como ela se formaliza? Principalmente naqueles casos que são muito comuns em que o próprio contribuinte declara o valor para o fisco. Isso já leva a gente direto para o tema repetitivo 96. Perfeita conexão. O tema 96 é sobre isso mesmo. Como o crédito tributário é constituído quando o contribuinte entrega a declaração reconhecendo o que deve. E a tese do STJ foi bem direta ao ponto. A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco. Dispensada qualquer outra providência? Isso quer dizer, então, que na hora que a empresa manda, sei lá, uma DCTF, aquela declaração de débitos e créditos, ou uma GIA de ICMS, por exemplo, o crédito já está ali, formada. O fisco não precisa fazer mais nada, tipo um auto de infração, para poder cobrar. É exatamente isso. A declaração que o contribuinte entrega já é o ato que formaliza o crédito. Funciona como um autolançamento. A partir do momento que a declaração é entregue e vence o prazo de pagamento daquilo que foi declarado, se não pagar, o fisco já tem o título pronto para cobrar. Pode ir para cobrança judicial, administrativa. Não precisa de um lançamento fiscal formal para aquele débito que foi declarado. É claro que isso agiliza muito o processo de cobrança para a Fazenda. Esse tema, assim como o 97, também foi julgado em 11 de março de 2009. Nossa, aqui fica muito claro
o peso da responsabilidade na hora de declarar, né? Para a gestão fiscal das empresas. Porque a declaração não é só um aviso, ela já cria a exigibilidade do tributo. Qualquer erro ali ou omissão pode ter consequência na hora. Precisa de um controle interno muito bom, uma assessoria atenta. Sem dúvida. A precisão na declaração é fundamental. Mudando um pouco o foco agora. Saindo dessa relação mais direta entre o fisco e o contribuinte e entrando numa área que sempre dá discussão entre estados e municípios, chegamos no tema repetitivo 91. A famosa briga ICMS versus ISS. Esse tema 91 foi analisar um caso específico, a tributação das gráficas que fazem embalagem personalizada, sob encomenda. A dúvida era clássica: paga ICMS para o Estado ou ISS para o município? Essa é uma área que sempre foi meio nebulosa, né? O STJ, quando analisou o tema 91, ele reconheceu que essas operações tipo imprimir embalagem, rótulo, folheto, tudo personalizado e sob encomenda, elas têm uma natureza mista. Tem o dar a mercadoria, o papel, e tem o fazer, o serviço gráfico. Só que aí, o tribunal viu que esse tipo de serviço gráfico estava lá descrito na lista de serviços que pagam ISS-QN, o imposto municipal. Na época do julgamento, estava no item 77 da lista do Decreto-Lei 40668 e depois continuou parecido no item 1305 da Lei Complementar 11603. E aí, qual foi a decisão final do STJ? Se o serviço estava na lista do ISS? A conclusão foi essa. Como tinha previsão específica na lista de serviços tributáveis pelo município, então só incide o ISS nessas operações de gráfica personalizada e sob encomenda. Fica afastado o ICMS. Essa decisão, que também é de 11 de março de 2009, na verdade ela veio mais para consolidar o entendimento que já estava numa súmula antiga do STJ, a súmula 156. Essa súmula já dizia: a prestação de serviço de composição gráfica personalizada e sob encomenda, ainda que envolva fornecimento de mercadorias, está sujeita apenas ao ISS. Então o STJ basicamente confirmou a súmula e disse: para esse caso das gráficas, vale o que está na lista do ISS. Imagino que para o setor gráfico isso foi um alívio, né? Ter uma definição clara de qual imposto pagar ajuda a diminuir briga entre fisco estadual e municipal e aquela insegurança de poder ser cobrado duas vezes. Com certeza, trouxe uma definição importante para o setor. Agora, mudando totalmente de assunto, saindo dos impostos sobre consumo, produção e indo para o imposto de renda, o IR. O tema repetitivo 90, ele tratou de uma situação bem específica de previdência privada. Era sobre incidir ou não o IR naqueles valores que os participantes recebem quando uma entidade de previdência privada é extinta, liquidada, e o patrimônio é dividido, rateado. E a análise levou em conta a Lei 7.713, de 88. Esse tema é interessante, ele tem, duas partes na resposta. Primeiro, o STJ confirmou que existe sim uma isenção de imposto de renda, tanto para a complementação de aposentadoria, quanto para os resgates de valores que correspondem às contribuições que os participantes fizeram para a previdência privada num período bem específico, de 1º de janeiro de 1999 até 31 de dezembro de 1995. Essa isenção estava lá no artigo 6º, inciso 7º, a linha B da Lei 7.713/88, na redação original dela. Ok, então, que foi contribuído nesse período aí, de 89 a 95, o benefício ou resgate relacionado a isso é isento de IR. Mas e o rateio do patrimônio da entidade que acabou? Se o valor que a pessoa recebe nesse rateio for maior do que essas contribuições do período isento, o que acontece? Aí vem o segundo ponto da tese, que é a parte-chave. O STJ entendeu o seguinte: qualquer valor recebido no rateio do patrimônio que ultrapasse o total das contribuições feitas pelo participante naquele período isento, 89 e 95, esse valor a mais é considerado acréscimo patrimonial. E sendo o acréscimo patrimonial, aí sim incide imposto de renda. Isso com base no artigo 43 do Código Tributário Nacional, que diz que o IR incide sobre a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda.
Esse julgamento é um pouquinho mais antigo, de 10 de dezembro de 2008. Ah, entendi. Então não é que o rateio todo seja isento. A conta é assim: pega o valor total que a pessoa recebeu no rateio, diminui o total que ela contribuiu entre 89 e 95, que é a parte isenta, e o que sobrar dessa conta, se sobrar algo, é sobre isso que vai calcular o imposto de renda. É isso, exatamente essa a lógica. O cálculo tem que ser feito para cada um. Só a parte do rateio que corresponde ao principal contribuído no período da isenção é que fica fora da tributação. O que passar disso é rendimento tributável. Nossa, fica o alerta então, né, para quem passou por isso ou para quem administra fundos de pensão. Tem que ter um controle muito certinho das contribuições por período para não errar na hora de calcular o imposto num rateio desses. Nem tudo é isento, mesmo vindo da Previdência. Precisa de atenção aos detalhes e aos períodos, sim. E para a gente fechar este primeiro bloco de análise das teses do STJ, vamos voltar para o ICMS, mas com um pezinho lá fora, no internacional. O tema repetitivo 89 discutiu uma coisa bem específica: a isenção de ICMS na importação de bacalhau. É isso mesmo, bacalhau. A questão era se o bacalhau que vinha importado de países que assinaram o GATT, aquele Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio, que veio antes da OMC, se ele tinha esse benefício fiscal aqui no Brasil. Pois é, parece um tema super específico, né? Mas ele envolve aquela relação complexa entre tratado internacional e imposto interno. E o STJ, nesse caso, decidiu que sim, que as operações de importação de bacalhau, que eles definiram como peixe seco e salgado do gênero pescado, que vinham de países signatários do GATT, tiveram sim isenção de ICMS. Isentas. Mas isso vale até hoje. Como é que um acordo geral tipo GATT ia gerar uma isenção assim específica de ICMS só para o bacalhau? Aí que está o detalhe crucial do tempo, que você mencionou. O STJ reconheceu a isenção, mas colocou um prazo de validade claro. A tese diz que essa isenção valeu só para as importações feitas até 30 de abril de 1999. O motivo disso tinha a ver com cláusulas do GATT sobre tratamento igualitário e benefícios fiscais antigos que deveriam ser estendidos. Só que aí vieram mudanças na nossa legislação interna, principalmente do ICMS, convênios do CONFAS, e o STJ entendeu que depois dessa data, 30 de abril de 99, essa isenção específica para o bacalhau com base no GATT não valia mais. Esse julgamento aqui também foi de 11 de março de 2009. Que interessante. É um exemplo muito bom de como um acordo internacional pode sim influenciar nossa tributação aqui dentro, mas também como esse benefício pode ter um prazo para acabar ou ser superado por lei nova, mostra como é dinâmica essa área de tributação no comércio exterior. Então, quem importou bacalhau de país do GATT até abril de 99 se deu bem com a isenção, depois voltou a valer a regra geral do ICMS, a não ser que tivesse alguma outra isenção específica, claro. Exato. Uma janela de isenção que se fechou. Ufa, realmente, hein? 5 temas bem densos, com impacto direto no dia a dia. Vamos recapitular rapidinho? A gente começou falando da responsabilidade pessoal do sócio pela dívida da empresa, tema 97. Depois viu como a declaração do contribuinte já cria o crédito fiscal, tema 96. Passou pela briga ICMS e XISS para as gráficas, tema 91. Analisou o IR nos rateios de previdência privada, tema 90, e fechou com essa história curiosa da isenção do CMS para o bacalhau importado via GATT, tema 89. Cobrimos bastante coisa importante. Mas a gente sabe que esse universo das decisões tributárias nos tribunais é enorme, né? E está sempre mudando. Ainda temos outras teses bem relevantes que a gente separou para analisar. Então a gente se vê no próximo bloco para continuar essa exploração pelo direito tributário na visão da STJ. Olá, bem-vindos de volta. Vamos começar mais um bloco aqui, dando continuidade, à nossa análise das teses do STJ em matéria tributária, aquelas dos recursos repetitivos. No bloco anterior, a gente já deu uma olhada em algumas definições importantes. Agora, o foco vai ser em mais 5 temas. São os de números 88, 85, 83, 81 e 80. Temas que, deram o que falar e o STJ tentou colocar um ponto final, digamos assim.
Exatamente, são discussões que mexem muito com o dia a dia, né? Juros, contribuições, coisas bem práticas. Isso aí. Então, vamos começar pelo tema 88. A questão aqui era sobre juros de mora na repetição de indébito, especificamente para contribuições previdenciárias pagas a mais por servidores inativos. Quando esses juros começam a contar? Parece simples, mas Mas não é tão simples assim, né? A dúvida era, começa do pagamento indevido, do pedido administrativo ou só lá no final do processo judicial? E o STJ, em novembro de 2008, bateu o martelo nisso. Definiu que os juros moratórios, nesse caso de repetição de indébito tributário e contribuição previdenciária, entra aqui, tem natureza tributária, eles só incidem a partir do trânsito em julgado da sentença. o trânsito em julgado. Quer dizer, só quando a decisão é definitiva mesmo, sem chance de recurso. Mas qual a lógica disso? Porque, poxa, o dinheiro saiu do bolso do servidor lá atrás, né? Essa é a questão que sempre surge. A base principal está no artigo 167, parágrafo único do CTN, o Código Tributário Nacional, e também na súmula 188 do próprio STJ, que já ia nessa linha. A ideia, é que a fazenda pública só entra em mora, ou seja, só está atrasada para devolver, quando a obrigação de restituir fica certa, líquida e certa. E essa certeza só vem com a decisão final do juiz. Exato. Antes disso, a presunção é que a cobrança foi legal, né? O ato administrativo é tido como válido até prova em contrário confirmada judicialmente. Os juros de mora, nesse contexto, são tipo uma penalidade pelo atraso no pagamento de algo que já foi confirmado pelo judiciário. E entendi a lógica jurídica, mas, na prática, para o servidor que ficou esperando anos, essa espera até o trânsito em julgado, sem contar juros nesse período, não dá uma sensação de perda? O dinheiro desvaloriza, né? Sem dúvida. Essa é a perspectiva do contribuinte. E é uma crítica válida, claro, mas é importante separar as coisas. Uma coisa é a correção monetária. Ah, sim. A correção que recompõe o valor da moeda por causa da inflação, essa geralmente conta desde o pagamento indevido. O que o tema 88 definiu foi especificamente sobre os juros de mora, que são tipo uma remuneração pelo atraso de uma dívida certa. E o STJ, seguindo o CTN, entendeu que essa certeza só aparece com o fim do processo. Entendi. É um equilíbrio meio delicado aí. Entre a presunção de legalidade dos atos da administração e o direito do contribuinte. A tese 88 amarrou isso. Juros de mora só depois da decisão finalicíssima. Ok. Clareza é importante essa distinção entre correção e juros. Bom, saindo dos juros e indo para outra contribuição, vamos para o tema 85. Esse tratou da contribuição sindical rural. Qual era a briga aí? A briga no tema 85 era sobre quais encargos aplicar quando essa contribuição sindical rural era paga fora do prazo. Multa, juros, correção. Qual regra valia? Tinha uma certa confusão. Usava a regra geral do CTN, alguma lei trabalhista por ser sindical, ou outra coisa. Essa falta de padrão gerava problema, claro. Imagino. Cada um fazia de um jeito. E o que o STJ decidiu para organizar a casa? Pois é. Precisava de uma regra clara. Aí, em junho de 2009, o STJ definiu que a contribuição sindical rural paga em atraso segue o regime de encargos do artigo 2º da Lei 8.022 de 90. A lei que trata dos débitos com a Fazenda Nacional? Isso. O tribunal entendeu que, como a contribuição sindical rural tem natureza tributária, isso já estava pacificado, fazia sentido aplicar a mesma regra dos outros tributos federais. E disseram também que o artigo 59 da Lei 8.383 de 91 reforçava isso. Então, basicamente, trouxeram essa contribuição para o mesmo regime dos débitos federais em atraso. Deu mais previsibilidade, né? Com certeza. Simplificou o cálculo, pelo menos. Agora, mudando de novo, mas ainda em contribuições, tema 83. Esse é sobre uma contribuição para o INCRA, bem antiga, o que estava pegando ali. O tema 83 é interessante. É sobre a sobrevivência de uma contribuição criada, olha só, em 1955. Caramba!
É, aquela adicional de 0,2% sobre a folha de salários para o INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. A lei era a 261535. A grande questão era: essa contribuição ainda valia depois de um monte de leis que vieram depois e mexeram nas contribuições sociais? Principalmente a Lei 778789 e a 821391, a Lei da Previdência. Será que essas leis mais novas tinham acabado com essa parcela do INCRA, sem dizer claramente? Uma contribuição teimosa, hein? E aí, o STJ diz que ela caiu fora ou continuou firme e forte? Exatamente isso. O STJ disse que é majoritário de que essa contribuição criada no ano de 1955 ainda existe e vale com força e eficácia determinados na sua lei. Continuou firme e forte. Em outubro de 2008, o STJ analisou toda essa sequência de leis e concluiu que a contribuição de 0,2% para o INCRA não foi extinta. Sério? Sim, a tese foi bem direta. Nem a Lei 7.789, nem a Lei 8.213/91 revogaram essa parte específica. E qual foi o argumento para ela ter escapado dessas reformas todas? Basicamente, o STJ entendeu que essas leis posteriores, apesar de terem mudado muita coisa nas contribuições sobre a folha, não mencionaram especificamente essa parcela de 0,2% do INCRA. Ou seja, não teve revogação expressa e também não entenderam que teve revogação tácita, tipo por incompatibilidade ou porque a matéria foi toda reorganizada. A contribuição para o INCRA tinha um objetivo e um destino muito específicos que, para eles, não foram cobertos pelas mudanças gerais. É um bom exemplo de como no direito tributário tem que olhar com lupa, né? Ver o alcance certinho de cada lei. Conclusão, continuou valendo. Impressionante mesmo, a norma de 55 resistia a tudo isso, mostra como o nosso sistema é complexo. Seguindo, tema 81. Aqui a gente entra mais na parte processual. Compensação tributária dentro de embargos à execução fiscal. O que o STJ precisou definir aí? O tema 81 mexe com a defesa do contribuinte quando ele está sendo cobrado na justiça pela Fazenda, né, na execução fiscal. Os embargos à execução são a principal defesa. A questão era: dava para, dentro desses embargos, o contribuinte pedir para compensar um crédito que ele tivesse contra a Fazenda? Tipo, Crédito de imposto de renda que foi retido a mais na fonte. Dava para usar esse crédito para diminuir a dívida que estava sendo cobrada ali na execução, já descontando o que foi restituído na declaração anual? Era essa a discussão. entendi. Então, em vez de só discutir a dívida em si, o contribuinte podia falar: opa, peraí, fisco, você também me deve isso aqui do IR retido, vamos abater uma coisa da outra já nesse processo? Era isso? Exatamente essa a ideia. Seria mais prático, né? Mais econômico para o contribuinte, que não precisaria entrar com outra ação só para reconhecer e cobrar o crédito de IR. E a resposta do STJ em março de 2009 foi sim. Consideraram admissível essa compensação dentro dos embargos à execução. Olha que interessante. A tese firmada permite que o contribuinte use como defesa, nos embargos, a existência desse crédito de IR retido a mais desde que seja líquido e certo, claro. E aí pede para compensar com o débito em execução. Lógico, tem que ajustar pelo que já foi restituído na declaração para não compensar duas vezes. Mas a possibilidade processual está lá, validada. É uma garantia importante. Uma decisão bem pragmática, né? Parece que busca resolver logo a pendência toda entre contribuinte e fisco. Muito bom. E para fechar este bloco, o tema 80. Esse também deu o que falar na época. Retenção de contribuição previdenciária na fonte. Qual era o centro da polêmica? O tema 80 foi sobre a legalidade daquela retenção de 11% sobre o valor bruto das notas fiscais ou faturas de prestação de serviços. Lembro disso. Quem fazia a retenção era a empresa que contratava o serviço, a tomadora. Isso ficou mais geral com a Lei 9.711, de 98, que mudou o artigo 31 da Lei 8.212, a Lei da Seguridade Social. A pergunta era bem direta. Essa obrigação da contratante reter 11% do pagamento da contratada e passar para o INSS, isso era legal? Sim, lembro da chiadeira, principalmente das empresas que prestavam serviço. Era 11% a menos entrando no caixa, né? Quais eram os argumentos contra? Tinha vários.
que dificultava o fluxo de caixa, especialmente das pequenas, que transferia a responsabilidade de um jeito indevido, até se não seria um novo tributo sem a lei complementar certa. A percepção era de um fardo pesado para a tomadora e um impacto direto na grana da prestadora. Aí o STJ, também em março de 2009, analisou tudo isso e decidiu que a retenção de 11% era legal, sim. Ah, então validou. Validou. O ponto principal para o STJ foi entender que isso não criou um tributo novo, nem mudou base de cálculo ou alíquota da contribuição que já existia sobre a remuneração dos trabalhadores cedidos ou nos serviços com cessão de mão de obra. Então, para o STJ, foi só uma mudança na forma de arrecadar, uma técnica diferente. Exatamente essa a interpretação. Uma alteração na técnica de arrecadação. Em vez da prestadora receber tudo e depois pagar a contribuição, a lei mandou a tomadora, que paga, já reter uma parte, os 11%, e entregar direto para a Previdência. O tribunal viu isso como uma medida legítima para garantir o recolhimento, combater sonegação, sabe? Atribuindo a responsabilidade a quem faz o pagamento. Consideraram mais eficiente, apesar das reclamações sobre o caixa das empresas. Entendi a lógica da eficiência na arrecadação, mas o impacto prático para quem presta serviço foi grande, sem dúvida. Bom, e com essa análise do tema 800, a gente fecha mais esse grupo de 5 teses importantes do STJ. Sim, e é interessante notar como todos esses temas tão diferentes, juros, encargos, contribuição antiga, processo, forma de arrecadar, todos eles mostram o esforço do STJ em uniformizar a interpretação da lei, né? Trazer mais segurança jurídica. É verdade. Ao definir teses claras para questões que se repetiam aos milhares, o tribunal tenta diminuir as brigas judiciais e deixar a relação fisco-contribuinte um pouco mais previsível. Mesmo que a decisão não agrade todo mundo sempre, né? Essa busca por previsibilidade é fundamental nesse campo tão cheio de detalhes. Bom, por hoje, a gente encerra a análise desse conjunto de teses aqui. E nos veremos no próximo bloco para continuar nossa exploração das teses repetitivas do STJ. Se essa análise foi útil para você, considere deixar um like e se inscrever no canal para não perder as próximas. Até lá! Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma conversa aqui no Juris 360 Lab. Olá! Hoje a gente chega, olha só, ao nosso último bloco dedicado às teses de recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, né? Focando em direito tributário. Isso mesmo, reta final dessa nossa análise. E antes de mergulhar nos temas, eu queria fazer um agradecimento muito especial ao Dr. Paulo Luiz. Ah, sim, fundamental. Exato, a organização que ele fez das teses por disciplina, que a gente usou aqui, foi assim primorosa, né? Facilitou demais a nossa vida e a discussão. Fica aqui o nosso muito obrigado ao Dr. Paulo. Com certeza, um trabalho excelente. Bom, então vamos lá. Nossa missão hoje é desvendar as últimas 4 teses que a gente selecionou para essa série. São os temas 79, 63, 62 e 61. 4 temas bem interessantes, aliás. Sim. Vamos tentar explorar aí os pontos cruciais, o impacto prático dessas decisões do STJ. Prontos? Pronta. Então vamos começar pelo tema 79. Esse tema trata de uma situação delicada, a exclusão do contribuinte do Refis, o Programa de Recuperação Fiscal. A grande pergunta era sobre a forma de notificar essa exclusão, né? Bastava publicar no Diário Oficial ou comunicar pela internet como estava lá na regulamentação. Sim, essa era a dúvida. Ou, por outro lado, precisaria de uma intimação pessoal, mais direta, para ter certeza que a pessoa soube. Isso mexe com o artigo 9º da Lei 9964 e a Resolução 20 de 2001. O que o STJ decidiu? Então, essa controvérsia foi resolvida pelo STJ lá em fevereiro de 2009, tá? E a definição foi que a notificação feita por publicação no Diário Oficial da União ou pela internet é válida. Ah, então validaram a forma eletrônica ou pelo diário? Exatamente. É válida e suficiente para a exclusão do Refis.
O tribunal basicamente entendeu que a própria legislação do programa, incluindo a Resolução 20 do Comitê Gestor, já previa, sabe? Já trazia essas modalidades de comunicação. Entendi. Então, não haveria uma exigência legal extra, digamos assim, para intimação pessoal nesse caso específico do Refis. Entendo a lógica de seguir a norma do programa, né? Mas fico pensando assim no princípio da ampla defesa. Uma comunicação direta não seria mais garantista? É um bom ponto, né? Sempre surge essa discussão. Porque vamos combinar, uma publicação no Diário Oficial ou mesmo na internet pode passar batido para muita gente, né? Pode sim. Mas o raciocínio que parece ter prevalecido no STJ foi o seguinte: quando o contribuinte adere a um programa especial como o Refis, ele está assumindo certas responsabilidades, vamos dizer assim. Que tipo de responsabilidades? Entre elas, a de acompanhar ativamente as publicações, as comunicações nos canais oficiais que o próprio programa definiu. Seria tipo um ônus de quem aderiu se manter informado, sabe? Entendi. A responsabilidade é compartilhada. Exato. A administração pública, ao publicar pelos meios que a regra do jogo já previa, estaria cumprindo o dever dela de dar publicidade. É uma decisão que acaba valorizando mais a previsão normativa e essa corresponsabilidade do contribuinte. Faz sentido olhando por esse ângulo. Ficou alerta, então. Aderir a esses programas exige vigilância constante dos canais oficiais. Isso mesmo. Bom, seguindo aqui, vamos para o tema 63. Esse é um clássico, hein? ICMS sobre a demanda contratada de energia elétrica. Esse aí deu que falar por muito tempo. Pois é, aquela potência que a empresa contrata com a concessionária, mas às vezes não usa tudo. A dúvida é: paga ICMS sobre essa parcela que contratou, mas não consumiu? Essa era a grande briga, né? E o STJ, lá em março de 2009, bateu o martelo. Firmou a tese de que o ICMS não incide sobre essa parcela da demanda de potência que foi contratada, mas que não foi efetivamente utilizada. Tá, então só sobre o que consumiu mesmo. Exatamente. O ponto central da decisão é definir o que é o fato gerador do ICMS na operação com energia elétrica. E o tribunal disse: o fato gerador é a energia elétrica efetivamente consumida. Ou seja, a energia que circulou, que foi entregue e usada. Isso. Aquela que saiu da rede da concessionária, chegou lá no ponto de consumo e foi de fato utilizada pelo contribuinte. A simples disponibilização da potência, sabe? Aquela garantia do contrato de demanda, isso por si só não faz nascer a obrigação de pagar ICMS sobre o que não foi usado. Faz todo sentido, né? O imposto tem que gravar a operação, a circulação da mercadoria. Perfeito. E a mercadoria, no caso, é a energia que foi entregue e consumida. Isso parece alinhar mais a tributação com a realidade econômica, né? Tributa o que foi consumido, não uma disponibilidade que ficou só no papel. E as implicações práticas disso, principalmente para as empresas maiores? Olha, as implicações são enormes. Pensa em indústrias, shoppings, grandes consumidores em geral, que têm contratos de demanda alta. Sim. A decisão consolidou que a base de cálculo do ICMS tem que ser o consumo real. Se uma fábrica, por exemplo, diminui a produção, ela pode não usar toda a demanda contratada. Certo. Segundo o STJ, o ICMS não pode pegar essa parte ociosa. E mais, né? Essa tese abriu a porta para muita gente buscar restituição do que foi pago a mais no passado. Pedir de volta o que pagou sobre a demanda não utilizada. Exatamente, o que a gente chama de repetição do indébito. Claro, sempre tem que ver a questão do prazo, né? Os 5 anos para pedir de volta, prescrição, mas o impacto financeiro foi bem relevante para muitas empresas. Imagino. Uma definição importante mesmo sobre o fato gerador. Muito claro. Agora, mudando de imposto, vamos para o tema 62. Imposto de renda. A questão aqui é sobre a tributação de valores recebidos de planos de previdência privada, a complementação de aposentadoria. Mas o foco é bem específico. Contribuições feitas entre 1º de janeiro de 89 e 31 de dezembro de 95. Um período regido pela Lei 7.713 de 88. Tinha isenção aí. Tinha sim, havia uma regra de isenção específica para esse período. E o STJ, num julgamento de outubro de 2008,
reafirmou a validade dessa isenção. Ela estava lá no artigo 6º, inciso 7º, a linha B da Lei 7.713, na redação original, antes da Lei 9.250, de 95, mudar as coisas. E o que essa isenção dizia exatamente? Ela dizia que os valores recebidos como complementação de aposentadoria ou até no resgate, sabe? Que correspondessem àquelas contribuições feitas pelo participante nesse período específico, 89 a 95, esses valores eram isentos de imposto de renda. E por que essa isenção só para esse período? Qual era a lógica? A lógica principal é evitar a bitributação. É que naquela época, 89 a 95, as contribuições que a pessoa fazia para o plano de previdência não podiam ser deduzidas lá na declaração anual de imposto de renda. Ah, então o dinheiro já tinha sido tributado quando a pessoa recebeu o salário, por exemplo. Exatamente, já tinha pago IR na fonte. Se o benefício lá na frente que viesse dessas mesmas contribuições fosse tributado de novo, ia dar uma dupla tributação sobre o mesmo valor, né? Entendi. A isenção era para corrigir isso. Isso. Depois de 95, a regra mudou, passaram a permitir a dedução das contribuições e aí, como contrapartida, os benefícios passaram a ser tributados quando recebidos. Faz sentido o ciclo, né? Faz todo sentido. Mas essa isenção cobre tudo que a pessoa recebe do plano, se tiver contribuição daquela época, e os rendimentos que esse dinheiro gerou ao longo dos anos. Opa, excelente pergunta. E aí tá o pulo do gato, a nuance importante que o STJ delimitou. Eles até mencionaram o tema 90, que é relacionado. A isenção vale só para os valores que correspondem ao principal, ao valor que a pessoa efetivamente contribuiu entre 89 e 95. Ah, só o que ela tirou do bolso e colocou lá. Exato. Qualquer valor recebido que ultrapasse esse montante das contribuições históricas, seja porque o dinheiro rendeu, juros, ou teve ganhos de capital, ou até se a entidade de previdência distribuir um patrimônio extra, essa parte que excede não tem isenção. E essa parte excedente, então? Essa parte é considerada acréscimo patrimonial, renda nova. E aí paga imposto de renda normal. Aí sim, sujeita à tributação pelo imposto de renda, conforme o artigo 43 do Código Tributário Nacional. Então, resumindo, a isenção protege o principal que foi contribuído naquela época, sob a lei antiga, mas não protege os frutos, os ganhos que esse principal gerou. Uma distinção fundamental para quem recebe esses benefícios. Perfeito. Bem delimitado mesmo. Protege o que já pagou imposto, mas não o que rendeu depois. Ótimo. Para a gente fechar nossa conversa de hoje, vamos ao tema 61. Vamos lá. Esse fala da denúncia espontânea, lá do artigo 138 do CTN. Aquele mecanismo que, permite ao contribuinte corrigir um erro antes de ser pego pela fiscalização e assim se livrar das multas. Isso, a ideia de confessar a dívida antes do fisco descobrir. Exato. A questão específica que o STJ julgou foi a seguinte: essa denúncia espontânea vale para tributos que a gente mesmo calcula e declara, como o ICMS na GIA. Especificamente quando o contribuinte declara certinho o valor devido, mas só paga depois do prazo. Mesmo que ele pague tudo com juros antes de qualquer ação fiscal. Ele escapa da multa de mora nesse caso? A resposta da STJ, também de outubro de 2008, foi um não bem claro. Não. Mas ele pagou antes de ser fiscalizado? Não seria espontâneo? Não, segundo o STJ. A denúncia espontânea, que tem esse efeito de tirar a multa moratória pelo atraso puro e simples, não se configura nessa situação. O raciocínio do tribunal foi bem direto, na verdade. E qual foi a linha de raciocínio deles? Foi a seguinte: o próprio ato de declarar o débito, seja pela GIA, pela DCTF federal ou outra declaração parecida, já serve para informar o fisco que a obrigação existe. Ao fazer a declaração, o contribuinte está, na prática, confessando que deve aquele valor. Ele mesmo constitui o crédito tributário. Ah, então a declaração já queima a largada da espontaneidade. Exatamente. Perfeito. A partir do momento que ele declara, ele diz para o Estado: olha, eu devo isso aqui. A obrigação principal, daí para frente, é pagar no prazo. A espontaneidade que o artigo 138 exige seria para levar ao fisco uma infração antes que o fisco soubesse dela por qualquer meio. Entendi.
E como o débito já foi declarado, o fisco já sabe. Isso. O fisco já tem ciência formal da dívida. O pagamento depois do prazo, mesmo que seja integral e antes de uma intimação ou fiscalização específica sobre aquele débito, não é mais uma denúncia de algo oculto. É só o pagamento atrasado em mora de uma dívida que já era conhecida e constituída pelo próprio contribuinte. E por isso a multa moratória continua valendo. Exatamente, porque a multa moratória serve justamente para penalizar o atraso no pagamento de uma obrigação que já estava definida. Não dá para usar a denúncia espontânea para afastar essa multa específica quando o tributo já foi declarado. Faz todo sentido lógico. A declaração é um marco. Se declarou, tem que pagar no prazo para não ter multa de mora. Isso deve ter um impacto grande no dia a dia das empresas, no fluxo de caixa. Sem dúvida nenhuma. Reforça muito a importância de pagar em dia os tributos que foram declarados. A declaração cria a obrigação formalmente, né? Atrasou, mesmo que um pouquinho, já incide a multa de mora e não adianta tentar usar a denúncia espontânea para escapar dela nesse cenário. Ufa! Chegamos ao fim da nossa exploração de hoje. Foi, olha, uma viagem e tanto por essas decisões do STJ em matéria tributária. Foi sim, temas bem variados e com impacto prático relevante. Vamos só recapitular rapidinho os pontos principais que a gente viu? Vamos lá. No tema 79, vimos que a notificação para excluir do refis pelo Diário Oficial ou internet é válida. O ônus de acompanhar a do contribuinte. Isso. No tema 63, ficou claro. ICMS sobre energia elétrica só incide sobre o que foi consumido de fato, não sobre a demanda contratada e não usada. Depois, no tema 62, a isenção do imposto de renda sobre benefícios de previdência privada, mas só para a parte que corresponde às contribuições feitas lá entre 89 e 95. Exato, para evitar a bitributação daquela época. E por fim, agora no tema 61, entendemos por que a denúncia espontânea não livra da multa de mora se o ICMS foi declarado na GIA e pago fora do prazo. A declaração já constitui o crédito. Exatamente. E sabe que, olhando esses 4 temas juntos, surge uma reflexão interessante, né? Sobre como a STJ lida com aquela tensão entre a forma, o procedimento e a substância econômica, a realidade do fato. Interessante. Como assim? Pensa só. Na notificação do refis, tema 79, o tribunal deu um peso grande para a regra formal, para aquilo que estava escrito na regulamentação. Verdade. Já no ICMS da energia, tema 63, a decisão foi totalmente pela substância, pelo fato econômico real, que é o consumo. Desconsiderou a formalidade do contrato de demanda que não foi usada. Um contraste claro aí. Sim. No imposto de renda da Previdência, tema 62, foi um misto, né? Olhou para um período formal específico, 89,95, e para a substância da origem do dinheiro, se era contribuição ou rendimento. Certo. E na denúncia espontânea, tema 61, de novo a formalidade da declaração prévia foi decisiva para afastar o benefício, mesmo que o pagamento, a substância, tenha ocorrido antes da fiscalização. É uma dança constante, sabe? Entre garantir segurança jurídica com as formas e buscar a justiça tributária olhando a realidade material. Excelente ponto para a gente fechar. Essa dinâmica entre forma e substância é realmente um fio condutor e um desafio permanente no direito tributário. Fica a reflexão, né? Como será que os tribunais vão continuar equilibrando isso com operações econômicas cada vez mais digitais, mais complexas? Exato. Um tema para a gente continuar acompanhando. Com essa provocação final, a gente agradece demais a quem nos acompanhou em mais essa análise aqui no canal Juris 360 Lab. Esperamos que a discussão tenha sido útil, tenha esclarecido esses pontos importantes das teses do STJ. Foi um prazer discutir esses temas. E se você gostou do conteúdo, se quer continuar recebendo mais análises jurídicas relevantes como essa, não esquece, se inscreve aqui no canal Juris 360 Lab e deixa o seu like no vídeo. Ajuda bastante a gente a continuar. Ajuda muito mesmo. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Até a próxima.